Olá, a paz do Senhor Jesus, bom dia. É o pastor Gessimel Santos que está falando. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tocou em meu coração nesta madrugada de hoje, orando, intercedendo pela vida dos irmãos que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse ajudá-los em intercessão, em oração. E eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra muito rápida, muito simples, mas poderosa. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, no versículo 1 em diante, mas em especial o versículo de número 9, que vai nos contar a história, um acontecimento sobre o ministério de Paulo, a vida de Paulo, e também o acontecimento, uma tragédia na vida de um moço, de um jovem chamado Eutico. Paulo, no capítulo de número 19, ele vai dar início à sua terceira e última viagem missionária. Paulo, nesta última viagem missionária, ele vai pregar o evangelho em Éfeso. Ele vai partir para a Ásia depois, ele vai para Troade, depois ele vai rodar muito na Ásia, depois ele volta para Macedônia. E nesse episódio, Paulo ele vai ter a companhia do jovem Timóteo, ele vai ter a companhia de Erasto, ele vai ter a companhia de Gaio, de Aristarco e de outros discípulos que também ele vai encontrar em Éfeso. E Paulo, ele, tomado pelo poder do Espírito Santo, ele nunca parou de pregar o evangelho. E Paulo, então, ele vai fazer o seguinte: ele vai pedir que Timóteo e Erasto fossem para a Macedônia. No capítulo 19, versículo 22, vocês vão ler isso. Enquanto ele, Paulo, ficasse em Éfeso. E por um bom tempo, ele vai ficar ali pregando a poderosa palavra de Deus. Gaio e Aristarco farão companhias, e também Alexandre farão companhias para Paulo, estarão do lado de Paulo. Pois bem, neste capítulo, Paulo ele vai pregar a palavra, mas um certo homem, este homem, ele fabricava nichos. Nichos são mini imagens de escultura. E este homem chamado Demétrios, ele era um grande fabricador de imagens de escultura, um ourives. E ele dava muito lucro com essas pequenas imagens de uma deusa chamada Diana, uma divindade muito conhecida na Grécia até os dias de hoje. E este homem começou a se levantar contra Paulo, dizendo que Paulo estava danificando, prejudicando a vida financeira da cidade, porque Paulo pregava contra imagens de escultura, contra a adoração a ídolos. Mas Paulo, de maneira alguma, criticava o que aquele homem fazia, o que ele estava fazendo. Porque Paulo, ele tinha uma sabedoria poderosa. Ele pregava o evangelho sem ofender as religiões, como Jesus também fazia. E Paulo, ele pregava com amor, pregava com muita ousadia. Mas este homem chamado Demétrios começou a acusar Paulo e começou a dizer que Paulo estava trazendo perigo aos cidadãos e também à profissão dos ourives, que Paulo estava prejudicando esta área de trabalho de fabricantes de imagem de escultura, e que a cidade teria um prejuízo muito grande, que a cidade de Éfeso teria um prejuízo muito grande, porque os mercados, os fabricantes, os lojistas, aqueles que importavam as imagens de escultura, iriam sofrer poderosamente. Mas essa não era a intenção de Paulo, e Paulo não queria fazer isso.
Mas Demétrio começou a se levantar, a se opor de uma maneira terrível e acusar a Paulo no capítulo de número 19, o versículo de número 27. Quando Demétrio começa a fazer essa acusação, o povo se encheu de ira. O povo se encheu de grande ira e ficaram revoltados e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. E isso criou um alvoroço. Amados, se você pode apaziguar uma situação, para que você vai criar uma tempestade? Se nós podemos apaziguar, se nós podemos conversar, ouvir primeiro para depois falar, é melhor você ouvir. É melhor, antes de você criticar, de você levantar uma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, você precisa analisar primeiro, você precisa escutar primeiro o que a pessoa está falando. É muito fácil uma vida ser destruída, uma família ser destruída, casamentos serem destruídos, igrejas sendo destruídas, empresas sendo destruídas, pessoas sendo destruídas, porque elas não querem ouvir primeiro. Elas preferem simplesmente chegarem em suas conclusões precipitadas e já começam a dizer: olha, ele quer me prejudicar, ela quer me prejudicar. Ah, você viu o que postou? Você viu o que falaram? Você viu o que disseram? Demétrio, ele era um encrenqueiro, um homem que estava procurando uma encrenca, querer prejudicar a Paulo, querer prejudicar o evangelho, querer prejudicar a palavra, mas ninguém pode impedir o agir de Deus, operando o Senhor, ninguém impedirá, aleluia. Paulo, ele foi muito sábio, e Paulo não precisou se defender, porque quando a causa é causa do reino de Deus, você não precisa de ninguém para te defender. O próprio Deus te defende e sempre vai levantar pessoas abençoadas, pessoas de uma espiritualidade tremenda para poder orientar e resolver as situações. Como Josué e Caleb mandaram que todos calassem a boca, mas não no sentido de fazer um alvoroço, de arrumar encrenca. Ao contrário, eles simplesmente pregaram a palavra de Deus, contaram as promessas que Deus fez, que Deus tinha, e que eles iriam tomar posse da vitória, tomar posse de Jericó, tomar a cidade, e eles tomaram para a glória do Senhor Jesus. Paulo, então, ele vai ser defendido por um homem chamado Alexandre, no capítulo de número 19, mas esse Alexandre, quando começou a falar, a inteligência de Alexandre falar, a maneira em que Alexandre falava, as pessoas começaram a acreditar, mas alguém levantou e disse: olha, é um judeu também, é um cristão, é um adorador desse tal Jesus, é um companheiro de Paulo. Então as pessoas não quiseram dar ouvido, mas esse homem tinha autoridade, e ele usou a autoridade que tinha como um escrivão da cidade. No capítulo 19, o versículo 35 em diante, ele vai dizer, defendendo a Paulo, dizendo: olha, Paulo de maneira alguma quer prejudicar o comércio de imagem de escultura. Paulo de maneira alguma quer tirar o lucro de Éfeso, dos Efésios, ou prejudicar o comércio desses nichos, dessas esculturas. Paulo não está querendo fazer isso. Paulo está dizendo, pregando o evangelho, falando do verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. No versículo 38, a Bíblia diz que Demétrio, Alexandre vai dizer o seguinte: mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, que seja feita uma audiência. Aí Demétrio vai ficar quietinho, porque Paulo era um cidadão também romano. Demétrio vai ficar quietinho. Então Deus vai dar estratégia para Alexandre, para apaziguar a situação, usando o recurso material, o direito legal de se defender perante a justiça. E aí, para a glória do Senhor Jesus, Demétrio vai ficar quietinho. Demétrio vai ficar quietinho e Paulo vai continuar fazendo o que ele precisava fazer,
pregar o evangelho. No capítulo de número 20, vai dizer que depois de cessar esse alvoroço com Demétrio, Paulo ele vai partir e saiu para a Macedônia. Ele vai encontrar companheiros e ele vai até a Ásia e ele vai encontrar pessoas. E Timóteo e Gaio, eles vão à frente ficar esperando Paulo lá em Troade, enquanto Paulo vai dar o seu último discurso nesta região, neste lugar. E Paulo, ele vai arrumar um lugar muito bem arejado, um terceiro andar, e ele vai ali pedir para que as pessoas fiquem, se acomodem, porque Paulo precisava fazer uma reunião administrativa com o corpo docente da igreja, o que concerne a obra de Deus, a sua última obra missionária. Paulo precisava tratar muitos assuntos. Ele precisava tratar de muitas coisas, de muitos assuntos. E o que vai acontecer então, amados? Um moço chamado Eutico do grego quer dizer afortunado, sortudo, ditoso. E este jovem morava em Troade, era um grego. E este jovem, ele vai entrar na igreja, ele vai entrar no cenáculo. Paulo vai estar no púlpito, em lugar alto, pregando para que as pessoas vissem Paulo. E Paulo vai pregando, o lugar estava cheio de pessoas. Muitas lamparinas estavam acesas, então precisava deixar uma janela muito grande no fundo do cenáculo para que a fumaça saísse, para que aquele cheiro de querosene saísse, de azeite queimado saísse. E Paulo então vai estar pregando, tratando, e este jovem vai sentar no mural da janela. E ele vai ficar sentando de costas para a rua, para o bairro, mas de frente para Paulo. E o que é que vai acontecer? A pregação de Paulo vai se estender. E a Bíblia diz que esse moço, ele vai cair no sono, vai cair do terceiro andar. E Lucas, ele diz que foi levantado morto. Não significa que ele desmaiou, mas sim morto. Perdeu o sentido ou não? Morto. Preste bem atenção que eu quero te dizer. Conforme nos diz a história e também a mitologia grega, em Troade existiam demônios, vários demônios, inclusive lá em Éfeso também a Diana, como também em Troade e em vários lugares da Grécia. Existia um demônio chamado Hipnos. E este demônio chamado Hipnos, ele hipnotizava as pessoas com sono. E este demônio chamado Hipnos, ele era chamado de daemon, por isso que deu o nome de demônio, do latim, daemon. Este daemon era um demônio que causava sono na pessoa, principalmente quando ela precisava ouvir alguma coisa boa, alguma palavra que iria edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento. E ele simplesmente, Eutico, foi tomado. Lucas vai dizer literalmente, Lucas vai escrever dizendo que Eutico foi vencido pelo sono. Não era um sono de cansaço físico, porque Eutico, ele era um jovem. Eutico não estava cansado de trabalho. Eutico não estava cansado das pescas. Não era um cansaço físico, nem um cansaço mental. Eutico estava cansado espiritualmente. Se você estiver cansado de ir para a igreja, cansado de ouvir a voz de Deus, cansado até mesmo de acreditar em revelações e em profecias, cuidado, esse demônio pode te matar. Você pode ser tomada pelo sono do daemon, do hipnos, e simplesmente você cair e morrer espiritualmente e nunca mais se levantar. Este demônio está matando milhares de pastores, pastoras, de irmãos, de irmãs, que vão para a igreja e não conseguem ouvir a palavra.
não conseguem sequer ouvir a pregação do Evangelho, não conseguem prestar atenção no culto, não conseguem sentir a presença de Deus. E qualquer profecia, qualquer revelação, qualquer coisa que um irmão, uma irmã vai postar no Facebook ou em qualquer rede social, já fala que é falso profeta. Já fala, está pedindo dinheiro. Está pedindo dinheiro. É falso profeta, é falso profetiza, é falso pastor. Para de criticar as pessoas, irmã. Para de criticar as pessoas, irmão. Vai pregar o evangelho, aleluia. Você está dormindo, estes demônios do sono, estão querendo te matar. Acorda, acorda enquanto é tempo. Desperta desse sono. Desperta desse sono. Eutico estava desse jeito, foi para a janela, porque ele se achava o bambambam, pensava que sabia de tudo. Não, eu já sei que essa irmã vai pregar e não preciso ouvir. Eu já conheço essa palavra, eu estudei teologia, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não me interessa. Às vezes as pessoas vão para o culto, um pregador é convidado para vir de fora, e o pastor diz, olha, esse irmão tem dom da cura, tem um dom da revelação. Mas Deus, ele usa as pessoas como ele quer e muda as coisas como ele quer. E na hora de ministração, o irmão começa a trazer uma palavra revelada por Deus. As pessoas começam a fazer assim, com sono. Sabe por quê? Porque elas não querem ouvir o que Deus tem para elas. Elas querem ouvir o que elas querem ouvir. E você precisa querer ouvir o que Deus tem para você. Eutico não tinha interesse de ouvir o que Paulo estava pregando. Os assuntos da igreja, os assuntos administrativos, os problemas que precisavam ser resolvidos dentro da casa do Senhor. Quando o pastor, a pastora for tratar desses assuntos, pelo amor de Deus, escute a palavra de Deus, escute, preste atenção, porque Deus está te orientando. Eu louvo a Deus, amados, porque Eutico caiu do terceiro andar e lá tinha um pastor de verdade chamado Paulo. Sabe o que Paulo fez? Paulo, ele poderia simplesmente continuar com o culto, porque existiam pessoas lá, diáconos, que poderiam descer, pegar Eutico e ver o que tinha acontecido com ele e resolver o problema. Mas o que é que Paulo fez como bom pastor? Ele parou a pregação. Aleluia. Ele desceu, ele correu, ele desceu as escadas do prédio, 3 andares ou até mais. Desceu, foi até Eutico. Viu a situação de Eutico. Eu tenho certeza que Demétrio estava por aquela região. Demétrio estava perseguindo a Paulo. Aquele alvoroço que foi causado em Éfeso estava se estendendo para Troade e em vários lugares. Mas Paulo, ele sabiamente, ele ficou quieto, ele deitou o corpo sobre aquele menino, como Elias fez, como Eliseu fez. E sabe o que aconteceu? Eutico foi levantado para a glória de Jesus. Aleluia. Amados, amadas, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que os problemas cansam. Eu sei como é difícil, está difícil para mim. Está difícil para todo mundo, não está sendo fácil para ninguém. Mas se você cair no sono espiritual, se você estiver fraco, fraca na fé e cair, estiver fraca, em nome de Jesus, Deus vai te levantar com poder e glória. Deus vai te levantar com poder e glória nesta manhã. Aleluia! O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Paulo deitou sobre Eutico e o levantou. E eu tenho certeza que daquele dia em diante, Eutico, todas as vezes que entrava em um cenáculo, em uma sinagoga para ouvir a palavra, ele ocupava o primeiro banco, a primeira cadeira. Ele queria ficar agora próximo do pregador, próximo da palavra. Aleluia! Na janela, a janela cria uma divisão. Na janela, Eutico, ele estava com os 2 ouvidos, um ligado naquilo que Paulo estava falando e outro naquilo que tinha para oferecer no mundo. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde.
E eu glorifico a Deus que sempre tem um pastor, uma pastora que pode cuidar de você. No momento em que você estiver fraca, no momento em que você estiver caída, Deus sempre vai levantar um profeta, vai levantar alguém para te dizer: não temas, o Senhor é contigo, o Senhor te levanta, o Senhor te renova, o Senhor te dá uma nova chance, o Senhor te dá uma nova vida, o Senhor, o teu Deus, o Todo-Poderoso, Ele renova as tuas forças. Eutico foi curado, melhor, foi ressuscitado, levantado de morto, ele estava vivo. E agora Eutico não queria mais se apartar de Paulo, não queria mais se apartar da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, pegue esta palavra, receba esta palavra. Deus, Ele te entende, Ele sabe o que você tem, Ele sabe como você entra às vezes na igreja com o coração partido. São tantas acusações, são tantas calúnias, são tantos levantes, que você às vezes quer ficar no último banco, na galeria, bem longe de todo mundo, desanimado, desanimada, mas o Senhor te levanta hoje, o Senhor te restaura a sua vida hoje, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele te levanta com poder e glória. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele te diz: se você estiver caindo da janela, eu vou te pegar com as minhas mãos poderosas, aleluia. Eu vou te erguer, eu vou te levantar, eu vou renovar as suas forças. E você nunca mais vai querer ficar na janela. Você vai querer ficar do lado de Cristo, do lado do Espírito Santo, do lado da palavra, do lado do pregador, da pregadora, do pastor e da pastora. O Senhor Deus tocou no meu coração esta palavra para te dizer: se você cair, Ele te levanta. Se você cair, Ele te levanta. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Eu sou o pastor Gessimiel Santos, intercessor, pregador da palavra de Deus. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. E tenha uma semana de muita paz, de muita saúde, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus a todos.